Eu vou abrir esse programa hoje falando sobre Paulinho. As pessoas ficaram estarrecidas com o caso do namorado de 24 anos que matou a namorada estrangulada de 18 no Rio de Janeiro, por causa de drogas. E ele, na maior cara de pau, foi dizer depois que estava sob efeito de drogas e não sabe o que fez. Volta àquela tecla de sempre, da qual eu afirmo e reafirmo que essa proteção exagerada da lei, da justiça, não sei, eu tenho certeza que eu não votei num deputado que tenha feito essa lei. Tenho certeza disso. Porque eu sempre achei que a pessoa que estiver drogada e fizer coisa errada tem que pagar, sim, da mesma forma, bastante energicamente, como fazem hoje com o alcoolizado. Por que se preocupou com o alcoolizado e não se preocupa com o drogado? Que afinal, hoje a maior desgraça nesse país está sendo fomentada pelas drogas. Pelo usuário de drogas, que é o mais correto, que esse sim traz toda a desgraça. O usuário de drogas é aquele bom cidadão que compra o seu bagulho e vai cheirar em casa, vai enfiar no rabo em casa. Esse cara é quem desgraçou o Rio de Janeiro. Porque foi ele quem votou nos primeiros traficantes no Morro Carioca, e algum deles ainda alegando que lá o bandido era melhor que a polícia. Foi ele que, quando os traficantes chegaram aos poderes, como chegou pelas mãos do Leonel Brizola no Rio de Janeiro, chegaram ao poder também. Entendeu? E foram eles que acabaram com o Rio de Janeiro. E não se preocupem, não pensem que isso vai ficar somente no Rio de Janeiro, isso é problema só do Rio. Não é. Os braços da droga já estão aqui também, há muito tempo, porque isso aqui é uma filial do Rio de Janeiro quando se trata de drogas. E agora os grandes mandões, mandões do tráfico no Rio de Janeiro estão aqui em Campo Grande cumprindo pena no Presídio Federal, que é a forma que acharam para reduzir um pouquinho o poder deles sobre os comandos que eles exigem dentro do Comando Vermelho, ou seja, o Comando Vermelho é o PCC. A única vantagem aqui é que eles não podem se encontrar lá dentro do presídio, porque senão já sabe, aí começa a ter matança lá dentro do presídio mesmo. Mas o que precisa mesmo, como saiu hoje também na Rede Globo, de madrugada, é acabar com a hipocrisia. Porque a droga existe, o que precisa mesmo é descriminalizar, como eu imaginei, e penalizar quem usa. Como é o exemplo de países onde passaram por muitos problemas com o tráfico de drogas e pararam com a hipocrisia e resolveram transformar a coisa numa situação bem melhor. E só assim mesmo. Porque o viciado em álcool, por exemplo, ele o faz, mas sabe, o álcool é liberado, não é proibido beber nos países, e isso não significa que todo mundo bebe até morrer, até se acabar aqui. Mesma coisa aconteceria com as drogas também. Desde que o cara soubesse que o quanto ele vai ser penalizado se ele fizer alguma besteira usando droga ou drogado. Essa é a diferença. Eu vou abrir o programa aqui falando sobre esse cara lá do Rio de Janeiro que matou uma namorada estrangulada, porque aqui em Campo Grande na semana passada passou batido praticamente a morte do Paulinho. O Paulinho era um zuqueiro, morador ali na região de Monte Castelo, que entrou para o mundo das drogas há cerca de 5 ou 6 anos no máximo, e foi achado morto, foi o segundo corpo achado morto lá na região do Inferninho. Na quarta-feira ele foi encontrado morto com 6 tiros lá. Entendeu? Não tinha nem nada para identificar, a identificação só foi feita na sexta-feira pela delegada de homicídios, o qual o restante da imprensa também não deu a mínima, não disse nem o nome de quem realmente morreu. Aliás, também não sabiam nem porquê, nem como, nem se zuqueiro era, né? Eu sei disso porque eu conheci a trajetória do Paulinho. Cheguei a vê-lo algumas vezes. Paulinho foi um dos primeiros técnicos de farmácia, daqueles que se formava dentro de farmácia. Ele teve vida boa, por causa de uma boa renda, trabalhando naquele tempo que as farmácias aqui tinha farmacêutico, que era quase um médico ou coisa parecida, porque ele instruía as pessoas sobre as medicações. Ganhou muito bem, viveu muito bem, até que um dia Paulinho encontrou 2 paraguaios mesmo do Paraguai, que resolveram fazer amizade com esse Paulinho, e de uma forma ou de outra o Paulinho resolveu entrar para o submundo das drogas. Entrou primeiro com as drogas não tão nocivas, começou com maconha, foi para cocaína, e como foi acabando a capacidade de trabalho dele, e também foi perdendo emprego e a vida própria, virou usuário de Zuca, a química, a pior que tem.
E o resultado foi essa morte prematura do Paulinho, lá no inferninho, ao qual restou apenas ao pai dele, na sexta-feira, reconhecer o filho no IML. O pai dele, a essa altura, também já não esperava tanta vida melhor mais para o filho, porque o filho mergulhou no mundo da azuca, da química, que é a pior que tem, onde o cara fica desprovido até de caráter. E ele tinha caráter. Mas quando entrou nesse esquema, quer dizer, o que precisa realmente é acabar com a hipocrisia, controlar a produção de droga, para que ela seja uma droga não tão nociva quanto é, porque se o cara vende o troço aqui na base do tráfico, ele vende todo e qualquer tipo de porcaria. E quanto mais porcaria, melhor para ele, que ofere mais lucros. E ledo engano alguém pensar que traficante tem medo de polícia ou da justiça, que se tivesse não existia, e não existia tantos e tantos mais novos entrando no ramo. Outro detalhe também, que outra perda grande que foi para esse mundo do tráfico das drogas que eu conheço, foi que a OAB entrou com o mecanismo errado, segundo o juiz das varas de execução penal, para que se fossem liberados, pelo menos a maior parte dos presos que estão em regime semiaberto aqui na capital. São 250 presos com a capacidade de 90. Estranhamente, aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande, o cara que está em regime aberto, ele tem que ficar dormindo lá no semiaberto. E estranhamente, porque em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é assim há muito tempo. Isso vai de contramão ainda à nova proposta da lei sobre como é que vai ser a penalização do vaporzinho. O vaporzinho é aquele cara que pega um bagulhinho aqui do traficante e sai vendendo na rua. Esse é o vaporzinho. Segundo o entendimento da lei, esse daí vai ter direito à pena alternativa. Eu acho que vai acontecer duas coisas com isso. Porque eu conheço muito bem como é que foi isso aí. Aquele vaporzinho que é preso e vai cumprir uma pena, se ele for continuar no ramo, ele volta de lá um grande traficante, no mínimo. Lá ele aprimora, faz uma universidade do crime dentro do tráfico de droga e volta como traficante mesmo. Agora, aquele que entrou como mula sem cabeça, entrou na marra, não sei o quê, odeia e não gosta do negócio, pode ter certeza que esse, quando sai, não volta de jeito nenhum. São poucos. Agora, eu acho que a pena alternativa para o vaporzinho vai evitar que ele vire um grande traficante e que ele continue com o vaporzinho nas ruas, onde acaba sendo morto ou coisa parecida. Mas como a OAB entrou com o mecanismo errado, né, não conseguiu isso, vai continuar essas coisas de forma, na minha opinião, errônea, sem resultado prático nenhum. Esse inchaço dos presídios, principalmente semiaberto, do presídios e todos eles, semiaberto, aberto ou fechado, todos eles, do inchaço que tem lá, quando a maioria lá é o artigo 33, que é o de tráfico de droga. Essa é realmente